O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 37. Alimentos puros e impuros. Brahmana não come vacas, leite. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, qual comida é pura e qual é impura, qual doação é louvável, e quem deve ser considerado merecedor e quem não merecedor, de doações. Vyasa disse: com relação a isto é citado o antigo relato de uma conversa entre os ascetas e aquele senhor da criação, isto é, Manu. Na era Krita, um grupo de rishis, devotos rígidos, tendo se aproximado do grande e poderoso senhor da criação, Manu, enquanto ele estava sentado comodamente, e pediram a ele para falar sobre os deveres, dizendo: qual comida deve ser ingerida, qual pessoa deve ser considerada merecedora de doações, quais doações devem ser feitas, como uma pessoa deve estudar, e quais penitências alguém deve realizar e como, e quais ações devem ser feitas e quais ações não devem ser feitas. Ó o Senhor da criação, nos fale tudo sobre isto. Assim endereçado por eles, o divino e alto-nascido Manos disse a eles: ouçam-me enquanto eu explico os deveres em resumo e em detalhes. Em regiões que não foram proibidas, recitações silenciosas, de mantras sagrados, Oma, jejuns, conhecimento do eu, rios sagrados, regiões habitadas por homens dedicados a atos pios, estes são citados como atos e objetos que são purificadores. Certas montanhas também são puras, como também comer ouro e banho em águas nas quais estão mergulhadas joias e pedras preciosas. Permanência em lugares sagrados, e comer da manteiga santificada também, estes sem dúvida purificam depressa um homem. Nenhum homem será chamado de sábio se ele se entregou ao orgulho. Se ele deseja uma vida longa, ele deve por 3 noites beber água quente, como uma expiação por ter cedido ao orgulho. A recusa em se apropriar do que não é dado, doação, estudo, das escrituras, penitência, abstenção de ferir, veracidade, liberdade de ira, e culto aos deuses em sacrifícios, estas são as características da virtude. Também o que é virtude pode, segundo o tempo e lugar, ser pecado. Assim a apropriação, do que pertence a outros, mentira, e injúria e assassinato, podem, sob circunstâncias especiais, se tornar virtudes, apropriação, como no caso de um rei impondo multas aos transgressores e se apropriando delas para uso do Estado. A mentira, como no caso de um servo ou seguidor leal para proteger a vida de seu mestre. E assassinato, como no caso de um criminoso pelo rei ou no exercício do direito de autodefesa. Com relação a pessoas capazes de julgar, as ações são de 2 tipos, virtuosas e pecaminosas. Do ponto de vista mundano e do védico, a virtude e o pecado são bons ou maus, de acordo com suas consequências. Do ponto de vista védico, virtude e pecado, isto é, tudo que um homem possa fazer ou não fazer, seria classificado sob ação e inação. Inação, abstenção dos ritos védicos e adoção de uma vida de contemplação, leva à emancipação, do renascimento. Enquanto as consequências da ação, prática dos ritos védicos, são repetidas mortes e renascimentos. Do ponto de vista mundano, atos que são maus levam ao mal e as boas ações a consequências que são boas. Do ponto de vista mundano, portanto, virtude e pecado devem ser distinguidos pela boa ou má qualidade de suas consequências. Ações que são, aparentemente, más, quando empreendidas por considerações ligadas com os deuses, as escrituras, a própria vida, e os meios pelos quais a vida é mantida, produzem consequências que são boas. Quando uma ação é empreendida pela esperança, embora duvidosa, de que ela produzirá danos para alguém no futuro, ou quando uma ação é feita cuja consequência é visivelmente prejudicial, a expiação é prescrita. Quando uma ação é feita por raiva ou por julgamento nublado, então a expiação deve ser realizada por causar dor ao corpo, guiado por precedente, por escrituras, e pela razão. Quando qualquer coisa, também, é feita para agradar ou desagradar a mente, o pecado surgido disto pode ser purificado por meio de alimentação santificada e pela recitação de mantras. O rei que põe de lado, em um caso específico, a vara de castigo, deve jejuar por 1 noite.
O sacerdote que, em um caso específico, se abstém de aconselhar o rei a infligir punição, deve jejuar por 3 noites como uma expiação. A pessoa que, por angústia, tenta cometer suicídio por meio de armas, deve jejuar por 3 noites. Não há expiação para quem abandona os deveres e práticas da sua ordem e classe, país e família, e que abandona seu próprio credo. Quando surge uma ocasião de dúvida a respeito do que deve ser feito, deve ser considerado como a injunção das Escrituras aquilo que 10 pessoas versadas em escrituras védicas ou 3 daquelas que as recitam frequentemente possam declarar. Havia, como agora, pessoas para quem a leitura ou recitação das Escrituras era uma profissão. As funções daqueles homens não eram diferentes daquelas dos rapsodistas da Grécia Antiga. O touro, terra, formigas pequenas, vermes gerados na sujeira, e veneno, não devem ser comidos por brahmanas. Eles não devem também comer peixes que não têm escamas, e animais aquáticos de 4 patas como rãs e outros, exceto a tartaruga. Aves aquáticas chamadas basas, patos, suparnas, chacravacas, patos mergulhadores, grous, corvos, chaves, urubus, falcões, corujas, como também todos os animais carnívoros de 4 patas e que têm dentes longos e afiados, e aves, e animais que têm 2 dentes e os que têm 4 dentes, como também o leite de ovelha, de jumento, de camelo, da vaca que recém pariu, de mulher e de veado, não devem ser tomados por um brahmana. Além disto, a comida que foi oferecida a um homem, a qual foi cozida por uma mulher que deu à luz recentemente, e comida cozida por uma pessoa desconhecida, não deve ser comida. O leite também de uma vaca que pariu recentemente não deve ser tomado. Se um brahmana come alimento que foi cozido por um kshatriya, este diminui sua energia. Se ele pega a comida fornecida por um sudra, ela diminui seu esplendor brahmânico. E se ele pega a comida fornecida por um ourives ou por uma mulher que não tem nem marido nem filhos, ela diminui o período de sua vida. O alimento fornecido por um agiota é equivalente à sujeira, enquanto aquele fornecido por uma mulher que vive de prostituição é equivalente ao sêmen. A comida também fornecida por pessoas que toleram a não castidade de suas esposas, e por pessoas que são controladas por seus cônjuges, é proibida. A comida fornecida por uma pessoa selecionada para receber doações, em certo estágio de um sacrifício, por alguém que não desfruta de sua riqueza nem faz donativos, fornecida por alguém que vende soma, ou por um fabricante de sapatos, por uma mulher não casta, por um lavadeiro, por um médico, por pessoas servindo como vigias, por uma multidão de pessoas, por alguém que é apontado por toda uma aldeia, por alguém que tira seu sustento de manter garotas dançarinas, por pessoas casadas antes que seus irmãos mais velhos estejam casados, por bardos e panegiristas profissionais, e por aquelas que são jogadoras, a comida também que é trazida com a mão esquerda ou que é estragada, a comida que é misturada com álcool, a comida uma porção da qual já foi experimentada, e a comida que forma o resto de um banquete, não deve ser comida por um brahmana. Bolos, cana-de-açúcar, ervas cozidas mantidas como conserva e usadas como tempero, e arroz fervido em leite açucarado, se eles perderam seu sabor, não devem ser ingeridos. O pó de cevada frito e de outros tipos de grãos fritos, misturados com coalhos, se ficam envelhecidos pelo tempo, não devem ser ingeridos. Arroz fervido em leite açucarado, comida misturada com a semente tila, carne, e bolos, que não foram oferecidos aos deuses, não devem ser pegos por brahmanas que levam um modo de vida familiar. Tendo primeiro satisfeito os deuses, rishis, convidados, pitris, e as divindades da família, um brahmana que leva uma vida familiar deve então pegar seu alimento. Um chefe de família por viver assim em sua própria casa se torna como uma pessoa da classe bhikshu que renunciou ao mundo. Um homem de tal comportamento, vivendo com suas esposas em vida familiar, ganha grande mérito religioso. Ninguém deve fazer uma doação para adquirir fama, ou por medo de crítica ou semelhante, ou para um benfeitor.
Um homem virtuoso não deve fazer doações para pessoas que vivem por cantar e dançar ou para aqueles que são gracejadores profissionais, ou para uma pessoa que está embriagada, ou para uma que é louca, ou para um ladrão, ou para um caluniador, ou para um idiota, ou para alguém que é de cor pálida, ou para alguém que é defeituoso de um membro, ou para um anão, ou para uma pessoa pecaminosa, ou para alguém nascido em uma família inferior e ruim, ou para alguém que não foi santificado pela prática de votos. Nenhum donativo deve ser feito para um brahmana desprovido de conhecimento dos Vedas. Donativos devem ser feitos somente para quem é um Kshatriya, isto é, alguém possuidor de um conhecimento dos Vedas. Uma doação imprópria e uma aceitação imprópria produzem más consequências para ambos, o doador e o recebedor. Como uma pessoa que procura cruzar o oceano com a ajuda de uma rocha ou de uma massa de catechu afunda junto com seu suporte, assim mesmo o doador e o recebedor, em tal caso, afundam juntos. Como um fogo que é coberto com combustível molhado não resplandece, assim mesmo o recebedor de uma doação que é desprovido de penitências e estudo e piedade não pode outorgar algum benefício ao doador. Como água em uma caveira humana, e leite em um saco feito de pele de cachorro se tornam impuros por causa da impureza dos recipientes nos quais eles são mantidos, assim mesmo os Vedas se tornam inúteis em uma pessoa que não tem um bom comportamento. Uma pessoa pode doar por compaixão para um brahmana inferior que não tem mantras e votos, que é ignorante das escrituras e que nutre inveja. Alguém pode, por compaixão, doar para uma pessoa que é pobre ou afligida ou doente. Mas ele não deve doar para tal pessoa na crença de que ele derivará algum benefício espiritual disto ou ganhará qualquer mérito religioso por isto. Não há dúvida de que uma doação feita para um brahmana privado dos Vedas se torna totalmente inútil por causa da imperfeição do recebedor. Como um elefante feito de madeira ou um antílope feito de couro, assim mesmo é um brahmana que não estudou os Vedas. Todos os três têm apenas nomes. Como um eunuco é improdutivo com mulheres, como uma vaca é improdutiva com uma vaca, como uma ave que não tem penas vive em vão, assim mesmo é um brahmana que não tem mantras. Como grão sem núcleo, como um poço sem água, como libações despejadas em cinzas, assim mesmo é um donativo para um brahmana desprovido de erudição. Um brahmana inculto é um inimigo para todos, e é o destruidor do alimento que é oferecido para os deuses e pitris. Uma doação feita para tal pessoa é em vão. Ele é, portanto, como um ladrão da riqueza de outras pessoas. Ele nunca poderá conseguir alcançar regiões de bem-aventurança após a morte. Eu agora te disse em resumo, ó Yudhishthira, tudo o que foi dito por Manu naquela ocasião. Este discurso excelente deve ser escutado por todos, ó touro da raça Bharata. Capítulo 38. Yudhishthira avisado para ir até Bhishma. Eles partem. Yudhishthira disse, ó santo e grande asceta, eu desejo ouvir em detalhes quais são os deveres dos reis e quais são os deveres, integralmente, de todas as 4 classes. Eu desejo também ouvir, ó o principal dos brahmanas, qual comportamento deve ser adotado em épocas de infortúnio, e como eu posso subjugar o mundo por trilhar o caminho da moralidade. Este discurso sobre expiação, tratando, ao mesmo tempo, de jejuns e capaz de despertar grande curiosidade, me enche de alegria. A prática da virtude e o cumprimento dos deveres reais são sempre incompatíveis um com o outro. Por sempre pensar em como alguém pode conciliar os dois, minha mente fica constantemente perplexa. Vaisampayana continuou, então Vyasa, ó monarca, aquela principal de todas as pessoas familiarizadas com os Vedas, lançando seus olhos sobre aquela pessoa venerável e conhecedora de tudo, isto é, Narada, disse, se, ó rei, tu desejas ouvir sobre os deveres dos reis e moralidade integralmente, então peça a Bhishma, ó de braços fortes, aquele velho avô dos Kurus. Conhecedor de todos os deveres e possuidor de conhecimento universal, aquele filho de Bhagirathi removerá todas as dúvidas no teu coração sobre o assunto difícil dos deveres. Aquela deusa, isto é, o gênio do rio celestial de 3 cursos deu à luz ele. Ele viu com seus olhos físicos todos os deuses com Indra em sua dianteira.
Tendo gratificado com seus serviços respeitosos os rishis celestes encabeçados por Vrihaspati, ele adquiriu um conhecimento dos deveres dos reis. Aquele principal entre os Kurus obteve um conhecimento também daquela ciência, com suas interpretações, com os Anas e aquele regenerado que é um preceptor dos celestiais. Tendo praticado votos rígidos, aquele de braços fortes obteve um conhecimento de todos os Vedas e seus ramos, de Vasishta e de Shyavana da linhagem de Bhrigu. Antigamente ele estudou sob o filho primogênito do próprio avô, isto é, Sanat Kumara de esplendor refulgente, bom conhecedor das verdades da ciência mental e espiritual. Ele aprendeu integralmente os deveres dos Yadis dos lábios de Markandeya. O touro entre homens obteve todas as armas de Rama e Sakra. Embora nascido entre seres humanos, sua própria morte entretanto está sob seu controle. Embora sem filhos, ainda assim ele tem muitas regiões de bem-aventurança após a morte como ouvido por nós. Rishis regenerados de grande mérito sempre foram seus cortesãos. Não há nada entre os objetos que devem ser conhecidos que seja desconhecido para ele. Conhecedor de todos os deveres e de todas as verdades sutis de moralidade, ele mesmo irá discursar para ti sobre dever e moralidade. Vá até ele antes que ele abandone seu ar vital. Assim endereçado por ele, o filho de grande alma de Kunti, de grande sabedoria, disse as seguintes palavras ao filho de Satyavati, Vyasa, aquele principal dos homens eloquentes. Yudhishthira disse, tendo causado uma grande e horrenda carnificina de parentes, eu me tornei um pecador contra todos e um destruidor da terra. Tendo feito aquele próprio Bhishma, aquele guerreiro que sempre lutou honestamente, ser morto pela ajuda de fraude, como eu irei me aproximar para perguntar a ele sobre deveres e moralidade? Vaisampayana continuou, movido pelo desejo de beneficiar todas as 4 classes, o poderosamente armado e chefe de grande alma da tribo Yadu se dirigiu mais uma vez àquele principal dos reis, nas palavras seguintes. Vasudeva disse, não cabe a ti demonstrar tal persistência na aflição. Faça o que, ó o melhor dos reis, o santo Vyasa disse. Os Brahmanas, ó de braços fortes, e estes teus irmãos de grande energia estão diante de ti de modo suplicante, como pessoas suplicando a divindade das nuvens no fim do verão. Os restantes dos reis que não foram mortos, reunidos, e as pessoas pertencentes a todas as 4 classes do teu reino de Kurujangala, ó rei, estão aqui. Para fazer o que é agradável para estes Brahmanas de grande alma, em obediência também à ordem do teu superior venerável Vyasa de energia incomensurável, e a pedido de nós mesmos que somos teus bem-querentes, e de Draupadi, ó destruidor de inimigos, faça o que é agradável para nós, ó matador de inimigos, e o que é benéfico para o mundo. Vaisampayana continuou, assim endereçado por Krishna, o rei de grande alma, Yudhishthira, de olhos como pétalas de lótus, se levantou de seu assento para o bem do mundo inteiro. O tigre entre homens, Yudhishthira de grande fama, incitado pelo próprio Krishna, pelo nascido na ilha, Vyasa, por Devastana, por Jishnu, por estes e muitos outros, rejeitou sua angústia e ansiedade. Totalmente conhecedor das declarações dos Shrutis, da ciência que trata da interpretação daquelas declarações, e de todos aqueles homens normalmente ouvidos e todos os que merecem ser ouvidos, o filho de Pandu obteve paz mental e resolveu o que ele devia fazer em seguida. Cercado por todos eles como a lua pelas estrelas, o rei, colocando Dhritarashtra na dianteira da comitiva, partiu para entrar na cidade. Desejoso de entrar na cidade, o filho de Kunti, Yudhishthira, conhecedor de todo dever, ofereceu culto aos deuses e a milhares de brahmanas. Ele então subiu em um carro novo e branco coberto com cobertores e camurças, e ao qual estavam unidos 16 bois brancos possuidores de sinais auspiciosos, e que tinha sido santificado com mantras védicos. Louvado por panegieristas e bardos, o rei subiu naquele carro como Soma subindo em seu próprio veículo ambrosíaco. Seu irmão Bhima de bravura terrível pegou as rédeas. Arjuna segurou sobre sua cabeça um guarda-sol branco de grande refulgência. Aquele guarda-sol branco mantido sobre o carro parecia belo como uma nuvem branca decorada com uma estrela no firmamento.
Os dois filhos heróicos de Madri, Nácula e Saareva, pegaram 2 rabos de iaque brancos como os raios da lua e ornados com pedras preciosas para abanar o rei. Os 5 irmãos enfeitados com ornamentos, tendo subido no carro, ó rei, pareciam com os 5 elementos, que entram na composição de todos. Subindo em outro carro branco ao qual estavam unidos corcéis velozes como o pensamento, Itsu, ó rei, seguiu atrás do filho mais velho de Pandu. Sobre seu próprio carro brilhante de ouro que estava unido a Saivya e Sugriva, Krishna, com Satyaki, seguiu os Kurus. O tio mais velho do filho de Prita, ó Bharata, acompanhado por Gandhari, procedeu na dianteira da comitiva, sobre um veículo carregado sobre os ombros de homens. As outras senhoras da família Kuru, como também Kunti Krishna, todas procederam em veículos excelentes, encabeçadas por Vidura. Atrás seguia um grande número de carros e elefantes enfeitados com ornamentos, e soldados da infantaria e corcéis. Com seus louvores sendo cantados por pandegiristas e bardos de voz suave, o rei procedeu em direção à cidade chamada de Elefante. O progresso, ó de braços fortes, do rei Yudhishthira se tornou tão belo que seu semelhante nunca tinha havido sobre a terra. Cheio de homens saudáveis e alegres, o zumbido de incontáveis vozes ativas era ouvido lá. Durante o progresso do filho de Prita, a cidade e suas ruas estavam adornadas com cidadãos alegres, todos os quais tinham saído para honrar o rei. Os locais pelos quais o rei passou foram decorados com festões de flores e inúmeras bandeiras. As ruas da cidade estavam perfumadas com incenso. O lugar estava coberto com perfumes em pó e flores e plantas fragrantes, e haviam guirlandas e coroas penduradas acima. Jarros metálicos novos, cheios de água até a borda, foram mantidos na porta de todas as casas, e grupos de belas moças da aparência mais formosa ficaram em locais específicos. Acompanhado por seus amigos, o filho de Pandu, adorado com palavras gentis, entrou na cidade pelo seu portão bem adornado. Capítulo 39. Brahmanas usam o som 1 para matar Rakshasa Charvaka que deseja mal para Yudhishthira. Vaisampayana disse, no momento em que os partas entraram na cidade, milhares e milhares de cidadãos saíram para contemplar a visão. As ruas e praças bem enfeitadas, com a multidão aumentando a cada momento, pareciam belas como o oceano aumentando no nascer da lua. As mansões grandes que ficavam nos lados da rua, enfeitadas com todos os ornamentos e cheias de damas, pareciam balançar, ó Bharata, com seu peso. Com vozes suaves e modestas elas proferiam os louvores de Yudhishthira, de Bhima e Arjuna, e dos 2 filhos de Madri. E elas disseram, tu és digna de todos os louvores, ó abençoada princesa de Panchala, tu que ficas ao lado destes principais dos homens, assim como Gautami ao lado dos 7 rishis. Teus atos e votos deram seus frutos, ó senhora. Desta maneira, ó monarca, as damas louvaram a princesa Krishna. Em consequência daqueles louvores, ó Bharata, e de suas conversas umas com as outras, e dos gritos de alegria, proferidos pelos homens, a cidade se encheu de um grande tumulto. Tendo passado pelas ruas com tal comportamento como lhe era adequado, Yudhishthira então entrou no belo palácio dos Kurus, enfeitado com todos os ornamentos. As pessoas pertencentes à cidade e às províncias, se aproximando do palácio, proferiram discursos que eram agradáveis para os ouvidos dele. Por boa sorte, ó o principal dos reis, tu venceste teus inimigos, ó o matador de inimigos. Por boa sorte, tu recuperaste teu reino através de tua virtude e coragem. Seja, ó o principal dos reis, nosso monarca por 100 anos, e proteja teus súditos virtuosamente como Indra protegendo os habitantes do céu. Assim adorado no portão do palácio com discursos abençoados, e aceitando as bênçãos proferidas pelos brahmanas de todos os lados, o rei, agraciado com a vitória e com as bênçãos do povo, entrou no palácio que parecia a mansão do próprio Indra, e então desceu de seu carro. Entrando nos apartamentos, o abençoado Yudhishthira se aproximou dos deuses do lar e os adorou com pedras preciosas e perfumes e coroas florais.
Possuidor de grande fama e prosperidade, o rei saiu mais uma vez e contemplou uma multidão de brahmanas esperando com artigos auspiciosos em suas mãos, para pronunciar bênçãos sobre ele. Cercado por aqueles brahmanas desejosos de proferir bênçãos sobre ele, o rei parecia belo como a lua imaculada no meio das estrelas. Acompanhado por seu sacerdote Daunia e seu tio mais velho, o filho de Kunti adorou alegremente, com os ritos devidos, aqueles brahmanas com presentes de doces, pedras preciosas, e ouro em profusão, e vacas e mantos, ó monarca, e com outros artigos diversos que cada um desejava. Então se ergueram altos gritos de "Este é um dia abençoado", enchendo todo o firmamento, ó Bharata. Encantador para os ouvidos, aquele som sagrado era muito agradável para os amigos e bem-querentes dos Pandavas. O rei ouviu aquele som proferido por aqueles brahmanas eruditos e que era tão alto e claro como o som de um bando de cisnes. Ele escutou também os discursos, repletos de palavras melodiosas e de grande importância, daquelas pessoas bem familiarizadas com os Vedas. Então, ó rei, o clangor de baterias e o som encantador de conchas, indicativos de triunfo, se ergueram. Um pouco depois, quando os brahmanas tinham ficado silenciosos, o Rakshasa de nome Charvaka, que tinha se disfarçado como um brahmana, se dirigiu ao rei. Ele era um amigo de Duryodhana e estava lá no traje de um mendicante religioso. Com um rosário, com um tufo de cabelo em sua cabeça, e com o bastão triplo em sua mão, ele ficou de pé orgulhosamente e sem medo no meio de todos aqueles brahmanas que tinham ido lá pronunciar bênçãos sobre o rei, contados aos milhares, ó rei, e todos os quais eram dedicados a penitências e votos. Aquele indivíduo pecaminoso, desejoso de mal para os Pandavas de grande alma e sem ter consultado aqueles brahmanas, disse estas palavras ao rei. Charvaka disse: todos estes brahmanas, me fazendo seu porta-voz, estão dizendo: que vergonha para ti! Tu és um rei pecaminoso. Tu és um assassino de parentes. O que tu ganharás, ó filho de Kunti, por ter exterminado dessa forma a tua linhagem? Tendo matado também teus superiores e preceptor, é apropriado para te abandonar tua vida. Ouvindo estas palavras daquele Rakshasa perverso, os brahmanas ficaram profundamente agitados. Afligidos por este discurso, eles fizeram um grande tumulto. E todos eles, com o rei Yudhishthira, ó monarca, ficaram silenciosos de ansiedade e vergonha. Yudhishthira disse: eu o reverencio e suplico humildemente, fique satisfeito comigo. Não cabe a você gritar vergonha para mim. Eu logo sacrificarei minha vida. Vaisampayana continuou: então todos aqueles brahmanas, ó rei, disseram ruidosamente: estas não são nossas palavras. Prosperidade para ti, ó monarca. Aquelas pessoas de grande alma, conhecedoras dos Vedas, com a compreensão tornada clara por penitências, então descobriram o disfarce do orador por meio de sua visão espiritual. E eles disseram: este é o Rakshasa Charvaka, o amigo de Duryodhana. Tendo colocado o traje de um mendicante religioso, ele procura o bem de seu amigo Duryodhana. Ó tu de alma justa, nós não dissemos qualquer coisa do tipo. Que tua ansiedade seja dissipada. Que a prosperidade esteja contigo e com teus irmãos. Vaisampayana continuou: aqueles brahmanas então, insensíveis com raiva, proferiram o som purificados de todos os pecados, eles criticaram o Rakshasa pecaminoso e o mataram lá, com aquele próprio som. Consumido pela energia daqueles proferidores de Brahma, Charvaka caiu morto, como uma árvore com todos os seus rebentos, destruída pelo trovão de Indra. Devidamente adorados, os brahmanas foram embora, tendo alegrado o rei com suas bênçãos. O filho nobre de Pandu também, com todos os seus amigos, sentiu grande felicidade. Capítulo 40. Krishna explica a bênção de Charvaka na era Krita. Vaisampayana disse: então Devaki, o filho de Janardana, de conhecimento universal, se dirigiu ao rei Yudhishthira, que lá estava com seus irmãos, dizendo: neste mundo, ó majestade, brahmanas são sempre objetos de culto por mim. Eles são deuses sobre a terra, tendo veneno em suas palavras, e são extremamente fáceis de se gratificar.
Antigamente, na era Krita, o rei, o Rakshasa de nome Charvaka, o poderosamente armado, realizou penitências rígidas por muitos anos em Vadari. Brahman repetidamente lhe solicitou para pedir bênçãos. Finalmente o Rakshasa pediu a bênção, ó Bharata, de imunidade de medo na mão de todos os seres no universo. O Senhor do Universo lhe deu aquele grande benefício de imunidade de medo nas mãos de todas as criaturas, sujeito à única limitação de que ele deveria ter cuidado para não ofender os Brahmanas. Tendo obtido aquele benefício, o Rakshasa pecaminoso e poderoso de feitos violentos e grande destreza começou a atormentar os deuses. Os deuses, perseguidos pelo poder do Rakshasa, reunidos, se aproximaram de Brahman, para planejar a destruição de seu inimigo. O Deus eterno e imutável respondeu a eles, ó Bharata, dizendo, eu já arranjei os meios pelos quais a morte deste Rakshasa possa ser ocasionada logo. Haverá um rei de nome Duryodhana. Entre os homens, ele será o amigo deste indivíduo. Compelido por afeição por ele, o Rakshasa insultará os Brahmanas. Afligidos pelo mal que ele infligirá a eles, os Brahmanas, cujo poder consiste nas palavras, irão em cólera criticá-lo, no que ele encontrará a destruição. Este mesmo Rakshasa Charvaka, o principal dos reis, posto pela maldição dos Brahmanas, jaz lá sem vida. Ó touro da raça Bharata, não te entregue à angústia. Os parentes, ó rei, pereceram todos na observância dos deveres kshatriya. Aqueles touros entre kshatriyas, aqueles heróis de grande alma, foram todos para o céu. Desempenhe teus deveres agora. Ó tu de glória imorredora, que nenhuma aflição seja tua. Mate teus inimigos, proteja teus súditos, e adore os Brahmanas. Capítulo 41. Yudhishthira é instalado no trono. Vaisampayana disse, o filho nobre de Kunti, livre da tristeza e da febre de seu coração, tomou seu assento, com face para o leste, em assento excelente feito de ouro. Em outro assento, belo e resplandecente e feito de ouro, se sentaram com rostos em direção a ele aqueles dois castigadores de inimigos, isto é, Satyaki e Vasudeva. Colocando o rei em seu meio, em seus dois lados sentaram Bhima e Arjuna sobre dois assentos belos adornados com pedras preciosas. Sobre um trono branco de marfim, decorado com ouro, sentou Prita com Sahadeva e Nakula. Sudharma, o sacerdote dos Kauravas, e Vidura, e Daumya, e o rei Kuru Dhritarashtra, cada um sentou separadamente em assentos separados que brilhavam com a refulgência do fogo. Utsu e Sanjaya e Gandhari de grande fama, todos se sentaram onde o rei Dhritarashtra tinha tomado seu assento. O rei de alma justa, sentado lá, tocou as belas flores brancas, suásticas, recipientes cheios de diversos artigos, terra, ouro, prata, e pedras preciosas, que foram colocados diante dele. Então todos os súditos, encabeçados pelo sacerdote, foram ver o rei Yudhishthira, levando com eles diversos tipos de artigos auspiciosos. Então terra, e ouro, e muitas espécies de pedras preciosas, e todas as coisas em profusão que eram necessárias para a realização do rito de coroação, foram levados lá. Havia jarros dourados cheios até a borda, com água, e aqueles feitos de cobre e prata e barro, e flores, e arroz frito, e erva acusa, e leite de vaca, e combustível sacrificial, consistindo na madeira de sami, pipala, e palasa, e mel e manteiga clarificada e conchas sacrificais, feitas de buvara, e conchas enfeitadas com ouro. Sami é a acácia suma, pipala é a piper longum, e palasa é a bútea frondosa. Odumvara é a ficus glomerata. Então o sacerdote Daumya, a pedido de Krishna, construiu, segundo o regulamento, um altar gradualmente se inclinando em direção ao leste e ao norte. Fazendo então o rei Yudhishthira de grande alma, com Krishna a filha de Drupada, se sentar sobre um assento vistoso, chamado Sarvatobhadra, com pés firmes e coberto com peles de tigre e brilhando com refulgência, ele começou a despejar libações de manteiga clarificada com os mantras apropriados, sobre o fogo sacrificial. Então ele da tribo de Dasarata, erguendo-se de seu assento, pegou a concha santificada, e despejou a água que ela continha sobre a cabeça daquele senhor da terra, isto é, Yudhishthira, o filho de Kunti.
O sábio real Dhritarashtra e todos os súditos também fizeram o mesmo a pedido de Krishna. O filho de Pandu então, com seus irmãos, assim banhado com a água santificada da concha, parecia muito belo. Então panavas e anarcas e tambores foram tocados. O rei Yudhishthira o justo aceitou devidamente os presentes que lhe foram feitos pelos súditos. Sempre dando presentes em profusão em todos os seus sacrifícios, o rei honrou seus súditos em retribuição. Ele deu 1000 nishkas para os brahmanas que proferiram bênçãos especiais sobre ele. Todos eles tinham estudado os Vedas e eram dotados de sabedoria e bom comportamento. Satisfeitos com os presentes, os brahmanas, ó rei, lhe desejaram prosperidade e vitória, e com vozes melodiosas como aquelas de cisnes proferiram seus louvores, dizendo: ó Yudhishthira de braços poderosos, por boa sorte, ó filho de Pandu, a vitória foi tua. Por boa sorte, ó tu de grande esplendor, tu recuperaste tua posição por meio de bravura. Por boa sorte, o manejador do Gandiva, e Bhimazena, e tu mesmo, ó rei, e os 2 filhos de Madri, estão todos bem, tendo matado seus inimigos e saído com vida da batalha, tão destrutiva de heróis. Ó Bharata, realize sem demora as ações que devem ser feitas em seguida. Assim adorado por aqueles homens pios, o rei Yudhishthira, o justo, com seus amigos, foi instalado no trono de um grande reino, ó Bharata.